visita em meu quintal e o frenesi de suas asas fez o sol se refletir por entre as cores matinais e escrevi estes meus versos de ocasião. Eu e a Rosane ficamos batendo um papo sábado, esperando o pessoal, e aí, bom, também sofremos um pouquinho até conseguir botar a funcionar, né, Gaia? Me diz uma coisa, assim, ó, pra gente se conhecer, vamos começar por partes. Me fala um pouquinho de ti, do teu trabalho, do que tu faz, Gaia, só pra gente se situar. A Rosane, psicanalista, parece que tu joga no mesmo time dela, né? Ou pelo menos num time parecido, né? A Rô já foi minha supervisora. Sou psicólogo, psicanalista graduado e pós-graduado pela clínica da URGS e pela URGS, né? Sim. Trabalhei muito tempo lá no núcleo também das psicoses, né, com a Marta Brizio, enfim, né, tenho o artigo, estou me preparando para mestrado agora, e sou poeta, sou escritor, e também sou o bruxo, né, Rô, que eu não posso esquecer isso. Eu tenho um trabalho antigo com a psicoterapia holista, com floral, com reiki. Tenho feito um trabalho bem bacana com animais e donos, né? A Rô também testemunha isso. Não é, acho que não é falta de ética, porque é uma coisa de afeto e de compartilhar mesmo experiências para nós, né, Rô, foram muito marcantes. E eu sou cachorreiro, gateiro, enfim, né? Poeta, escritor. Eu tenho um livro em e-book que é sobre homoerotismo, né, que começa na Idade Média e tem na ficção reencarne na contemporaneidade, né, um trabalho de 17 anos que se chama O Muro do Mosteiro e Além, que está na Amazon. E tem outros 2 livros que são espíritas e espiritualistas, né? Isso. Então, eu posso te definir como um psicanalista místico? Podemos... Pois é, olha, uma boa pergunta. Eu acho que eu fiz um esforço tão grande para conseguir ocupar esses 2 significantes. Tem uma saída assim, ó. Eu tenho pacientes que eu sou psicanalista, psicólogo, bem café, pessoal, né? E com análise. Os que querem o bruxo, claro, não tem como separar, né, o bruxo do psicólogo. Mas o psicólogo do bruxo eu separo, por uma questão de não ter atrito com a ética do nosso meio, né? Sim. Mas uma surpresa interessante que até tem a ver com a nossa pauta, viu? Vou fazer que a gente não conversa. Eu tenho um grupo espírita no meu centro espírita que eu trouxe um enlace da filosofia, da psicanálise com a espiritualidade. E nós recebemos a visita de um grupo espiritual evoluído que eles são da psicanálise espiritual. Nossa. Então, olha que interessante, né? E aí entra na questão do que a gente vai falar, né? Acho que dá para pensar a ontologia, a ética, enfim, né? Posso botar lenha na fogueira aí? Olha só, é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, Freud, a psicanálise, ele coloca as questões todas como oriundas a partir da tua gestação, né? Bom, mas aí se a gente trabalhar com a possibilidade de que essa não seja a nossa única experiência, é bem possível que a gente traga também traumas ou elementos a serem resolvidos de outra. E aí existe uma linha que ela, em trabalhando com a ideia de que a gente não é só agora, a gente é uma extensão, uma continuidade de outras experiências, ou seja, a nossa consciência é que está agora, mas ela vem de longe. Ela trabalha com a ideia, Rô, de terapia, mas com o aspecto de que talvez o teu problema não comece exatamente na tua gestação, na tua fecundação. Mas é claro que não, nem Freud para nisso. Sabe qual um dos últimos textos de Freud? Moisés e monoteísmo. Um texto religioso. E tabu, se não me engano, né? Que está no mesmo livro, né? Depois. Discorram para mim aqui, porque isso é para minha evolução cultural. Por favor, podem discorrer um pouquinho mais. Então, assim, ó, não somente, né, o Freud põe em dúvida nesse texto final. Antes disso,
Um dos textos últimos, como eu te falei, 39, é Moisés em monoteísmo. Ele trabalha muito essa questão da finitude da morte, né, e pós. E busca, né, uma certa religiosidade. Eu acho que isso, assim, ó, esse é um marco da civilização. Em nenhum momento a gente vai deixar de buscar. De ouvir, né? Como? De ouvir, né? O que é importante para o paciente. Sim, sim. Mas, né, buscar numa certa, assim, num pensamento, se Deus existe ou não, né? Que daí a gente traz o nosso mote, que é a questão da existência de Deus, as religiões e tudo o que isso faz em nossas vidas, né? E o uso disso, principalmente, né, Rô? Porque me parece que às vezes não é nenhuma busca honesta, né? É na verdade um uso indevido, né, de um significado, como vocês gostam de falar, né? Que aí é o terrível, né? Aí entra o instituído, né? Isso. Esse que é o problema. Eu acho que sim, tá? No último encontro com o Pedro, eu falava assim o quanto a religião estava servindo como commodities, mercado. Isso. E então a gente fazer essa leitura hoje é importante. Agora, o que representa essa questão da religião e da religiosidade na história da humanidade, eu acho que é bem importante. Isso, e aí... Gaio, mas aí o que eu acho que essa talvez seja a grande divisão, porque eu costumo chamar, até pela minha formação científica, eu costumo pensar em Deus como a hipótese de Deus, tá? Então, assim, porque a ciência ou ela afirma ou ela refuta, né? Tu não consegue nenhuma das duas, então essa questão, no mínimo, está em aberto. Claro, perfeito. Uma coisa importante, assim, se a gente pensar pela via do método científico, isso é uma das coisas que do texto que tu passou me tocou muito, porque assim, a gente não tem assim algo que falseie Deus e que comprove esse falseamento, que é, né, o refutar, né? Ou seja... E a Rô estava falando, trazendo algo do Freud, que poucas pessoas no nosso meio, acho que até por resistência, fazem, e eu procurei fazer, tá atento, o que eu ia encontrar em Freud em relação a algo que nos levasse a pensar numa inteligência superior, né? Não necessariamente Deus. Lá em A Lei do Princípio do Prazer, que é um texto clássico do Freud, referência para todos nós, né, Rô? Ele coloca algo muito interessante, que é assim, ó, existe, ele estava falando da pulsão de morte, porque ele pega a questão da natureza, que existe uma destruição, e no espiritismo a gente vê a lei da destruição como uma coisa natural. E aí ele fala, pegando a questão da pulsão de morte, ele fala que existe na natureza uma inteligência cuja origem ainda não nos é dada a conhecer. Olha o que ele está querendo dizer, aí fica uma abertura. E tem outra coisa assim, que é... Eu acho que o Freud, ele precisou botar uma vista grossa nessa questão, porque ele queria fazer a psicanálise uma metapsicologia calcada na ciência, né, positivista ainda da época, né? Então ele fugia muito disso, né? Quando ele surgiu com a história do inconsciente, os metafísicos todos, né? Os mesmeristas todos vieram para tentar compor com ele, né? E ele se escapou. E tem uma coisa muito interessante, que se não me engano, me corrija se eu estiver errado, Rô, eu acho que foi o Stresch, que foi o tradutor dele em inglês, num prefácio, Stresch conta sobre a questão dos sonhos. O Freud, no estudo dele sobre sonhos, ele começou a se deparar com sonhos premonitórios, né? E aí ele chegou um momento e ele disse que não era isso para psicanálise, porque ele não conseguia entender algumas coisas, ele tentava falsear de tudo que é jeito um sonho premonitório do paciente, não encontrava ele declinou de tentar entender e disse que não era para psicanálise. E casualmente, quando ele foi fazer uma palestra na Austrália, ele esqueceu este caso.
Então, quer dizer, né, isso denota que para ele era uma saia meio justa, essa questão do espiritual, do premonitório, do paranormal, né? Sim. Claro, sempre mistério, tá? A questão dos sonhos, ele começa, o grande texto dele é depois, posterior à morte do pai dele, né? Interessante isso. Que ele teve muita resistência com a morte do pai. Parece que ele nem foi no enterro, né? Antes da gente entrar, antes de eu cutucar pra gente entrar, porque assim, ó, eu sou um menino curioso, né? E como, na verdade, eu tô do lado de um assunto que me é caro, mas pouco conhecido, eu faço algumas junções. Vocês falaram em Freud. Do que eu conheço, eu hoje ando me interessando muito pelo trabalho de Jung, porque eu acho também que a gente, às vezes, trabalha numa linha de negação, ou isso ou aquilo, quando no fundo, os trabalhos se sobrepõem, as contribuições se sobrepõem, né? Elas... Mas, Pedro, há vários caminhos que levam a Roma. Isso! E aí o que eu coloco para vocês, para a gente dar uma refletida. Jung, me parece, do meu ponto de vista, com pouco conhecimento, muito mais aberto para essa ideia transcendental, para essa ideia de vivências espirituais, do que Freud quando tenta racionalizar para ter um método que ele pudesse abordar, né? Mas elas não parecem, e elas não parecem em algum momento complementares, não, hein? Hoje... Tudo se complementa, se tu pensar em Adler, que traz o social, né? Se tu pensar em Reich, que traz o corpo, mas em cada um tu vai ver que tem uma abordagem, né? E que tu pode fazer uma costura. E tudo entra muito. Eu nunca vou esquecer uma coisa que eu aprendi com um mestre, que no primeiro semestre de psicologia, William, né, Gomes, que ele disse que tudo decorria da ontologia, né? A epistemologia, a ética e a lógica, e ele tem toda a razão. A partir do como tu vê o sujeito é que o resto vem. Se tu não vê o sujeito como transpessoal, como é a psicologia transpessoal, como é o Jung, tu vai cair naquele viés freudiano e lacaniano. Só que eu descobri, em algum momento, que eu não precisava me incomodar com isso. Sabe por quê? Porque assim, a técnica psicanalítica, nós somos suspeitos que a gente ama, ela trabalha tanto esse anímico que é teu, do teu espírito, e no espiritismo há um comprometimento com o que é teu, que tu não bote só no astral, em Deus, a solução das coisas. Então, a forma da gente escutar pela via da metapsicopatologia, da metapsicologia psicanalítica, é encantadora e não nos trava nesse sentido. Porque o que vier do paciente, a gente vai escutar e vai ver o que é significativo e significante para ele. Então, não importa se ele é teu, se ele não é, e a gente acaba trabalhando tranquilo. Tem uma regressão significante que, às vezes, ele pode regredir no imaginário dele, na ficção que ele está construindo na narrativa, e falar de uma vida passada, e a gente tem que saber... E ser conteúdo, né, Gaio? E ser conteúdo, né, Rô? Porque mesmo que seja a imaginação, não deixa de ser conteúdo simbólico e na verdade, ter diretamente relação com a vida dele, né? Sabe o que acontece aí? Na medida que ele tem esse imaginário, essa fantasia, e nomeia numa narrativa, num discurso, ele torna isso simbólico e isso possível de ser escutado por ele mesmo e modificado ou não, nada garantido, né? Mas entendam, nessa entrada dos registros aí, que é de imaginar, nomear e poder se escutar mudando essa realidade, é o que, assim, numa análise, seria os tempos em síntese, né? De poder do sujeito dele. A sua singularidade, né? Quanto sujeito de desejo, claro. Exato. E aí... A questão ontológica, ela está nessa gênese de como Freud estruturou a psicanálise em função disso que a gente falou, né, da metafísica que veio junto com o inconsciente, dele tentar ubicar a psicanálise com um respeito no meio, que foi difícil no começo. Então não é uma birra, né? Porque se vale
falar o que vier na cabeça, a gente tem que escutar o que vier do paciente, sem preconceitos. E o que me ajudou muito também foi ter estudado a fenomenologia, porque a fenomenologia corrobora muito com isso, de que tu esteja aberto para ouvir o que é importante para o paciente. E não por acaso o Lacan foi amigo do Merleau-Ponty, né? Então acho que tudo isso a gente tem que saber ir lendo para não ficar assim, né? Porque o Lacan não era. E é como eu disse para Rô aquele dia, para mim o conceito de real dá uma abertura tamanha. Eu acho que Deus está dentro do real, porque tem um monte de coisa que não dá para simbolizar total, que a gente faz uns furinhos e pela via do imaginário para dar um estatuto simbólico para aquilo que é incomodativo e difícil para nós, como é a questão central da filosofia. E aí eu acho que sempre para mim me ajuda uma coisa fundamental em Kardec, que é no Livro dos Espíritos, quando ele fez a seguinte pergunta: o que é Deus? Entende? Porque aí ele não tá direcionando para quem, para algo antropomórfico, mas algo que abre um espaço justamente para isso, que tu nomeie para ti o que é Deus, como o Reich chamava de orgônica, né? Eu acho bem interessante, assim, a gente pensar, porque tem vários nomes, né? Seu colibri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza, na completa emoção do ser. Belo é entender o simples, então seja